Olá, começa agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevistada hoje é a defensora pública Norma Sueli Negrão. Ela que é titular do setor de defesa do consumidor na Defensoria Pública do Estado de Alagoas. E é com ela que a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados a essa titularidade, né, a esse trabalho lá no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. Doutora Norma Sueli, inicialmente eu agradeço a sua participação aqui, que é a segunda, né, do Frente a Frente, logo no início, em 2007, quando iniciamos aqui o programa e a TV Assembleia. É um prazer tê-la novamente aqui para tratar de assuntos do interesse de toda a população aqui do Estado. Sobre as demandas, né, que chegam à defesa do consumidor, quais a senhora elencaria como mais comuns, né, de estar assim na ordem do dia, digamos? Olha, primeiro agradecer o convite, dizer que sempre é uma honra para nós da Defensoria participar, né, do seu programa. Dentro do Núcleo de Defesa do Consumidor, nós temos as variedades, né, da demanda de relação de consumo. Aqui eu diria que nós temos uma grande quantidade, isso é até diário, são as reclamações com o serviço essencial, os serviços públicos essenciais. E aí vai serviço público de energia elétrica, serviço público de água e esgoto, e esses realmente são as maiores reclamações. Mas a gente ainda tem mais, a gente trabalha com as reclamações de plano de saúde, nós temos situações diversas com relação aos contratos bancários, e aí graças às reclamações, porque eu tenho as questões de empréstimos, temos as questões relacionadas a empréstimos que não foram realizados, empréstimos fraudulentos, as questões dos golpes, cartão de crédito, enfim, tudo de contratos bancários. Temos um tipo de reclamação que ela é mais pontual, vai depender do momento do ano, que são as reclamações de escolas, de faculdades, a questão de matrícula. Nós temos questões de vício, né, de produto, o defeito, o vulgar a gente chama de defeito de produtos ou serviço que, uma vez adquiridos, eles não servem para o fim ao qual ele se propôs. Então, nós temos muitas reclamações referentes a serviços que foram ofertados e não foram cumpridos de acordo com aquilo que foi proposto. Pois bem, a Defensoria Pública lançou neste mês de março, que é o mês do consumidor, não é? Coincidentemente, um programa, uma campanha, melhor dizendo, que é permanente, mas teve, como a senhora me disse anteriormente, um impulso maior por ser o mês do consumidor, não é? Uma campanha informativa sobre tarifa social de energia elétrica. Doutora, quem tem direito a essa tarifa social, de fato? Sim, abrimos, né, essa campanha agora no mês de março, mas é uma campanha permanente, ela não vai acabar agora, é uma campanha que a gente está. Qual é o objetivo? A gente é buscar alcançar as famílias de baixa renda do estado de Alagoas. Nós percebemos que existe um grande déficit de famílias que poderiam estar agora recebendo a tarifa social de energia elétrica, ou seja, um desconto na sua conta de energia, e elas estão fora desse benefício. População Então, carente, não é? perfeito, a população carente. Então, respondendo à sua pergunta, quem teria direito? As famílias que estão cadastradas no CAD Único, e a gente já vai dizer o que é o CAD Único, as famílias que estão cadastradas no CAD Único e que estão com os seus cadastros atualizados. Então, se essa família ela recebe até meio salário mínimo por pessoa, então eu vou pegar ali o núcleo familiar, você pega o valor que a família inteira recebe, daquele núcleo familiar que reside naquela casa, você vai pegar o quanto ela recebe e vai dividir por quantas pessoas da família estão ali. Se der menos que meio salário mínimo por pessoa,
ela vai poder se cadastrar nesse CAD único e ter esse benefício, e receber esse benefício. Mas não só essas famílias. As famílias que algum de seus membros estejam inscritos no BPC, o BPC é um benefício previdenciário, né? É o benefício de prestação continuada. Então, se tem um membro dessa família que está inscrito no BPC, essa família poderá sim receber estar inscrita no CAD único e inscrever a sua residência, cadastrar como residencial de baixa renda. Ainda, as famílias que têm um membro da sua família doente e que precise de um aparelho elétrico para continuar o tratamento da doença ou o cuidado, né, para a sua sobrevida, né, para a manutenção da sua vida, e essa família receba até 3 salários mínimos por pessoa, a família receba 3 salários mínimos, ela poderá sim também estar enquadrada e receber o benefício da tarifa social de energia elétrica. Então, isso é muito importante, essa informação, porque não é do domínio público, digamos assim, de quem precisa e tem esse direito. Ou seja, a família, no total, que reúne uma renda de 3 salários mínimos, ela também tem direito. Essa é uma informação que o que eu percebi é que ela não estava sendo de conhecimento do público. Então, essas famílias, porque a gente sabe que, às vezes, a família tem lá um membro, um familiar que esteja numa situação acamado e precisa de um aparelho para manutenção da sua saúde ou manutenção da sua vida. E essa família, ela possui parcos recursos, até 3 salários mínimos. Então, ela também vai poder se cadastrar e receber o desconto na sua conta de energia. Doutora, em relação à pesquisa que foi feita pela Defensoria, pelo Núcleo, né, de Defesa do Consumidor, constatou-se um déficit no número de pessoas que teriam direito ao programa e não estão aí. Né? Como se chegou a essa constatação? Nós já havíamos conversado, nesse momento, né, de pandemia, né, essa grave crise sanitária por qual estamos passando, tivemos paralela a uma crise financeira e eu percebia que as pessoas, a renda cada vez mais diminuindo, o poder de compra das famílias diminuindo, e eu percebendo que muita gente tinha o direito de estar cadastrada, ter a sua residência cadastrada como residencial de baixa renda e não estava nem no programa e, por consequência, não estava recebendo o benefício do desconto na sua conta de luz. Pessoas que estão na extrema pobreza, muitas vezes, ou na pobreza ou na extrema pobreza. Ou na pobreza, né? Ou na extrema pobreza, exatamente. Aí eu fui atrás dos números, fui atrás dos números no Ministério da Cidadania, no Ministério do Desenvolvimento Social, e fui fazendo as buscas e coletando os dados. E aí eu percebi, são dados oficiais e dados oficiais recentes, que nós temos em Alagoas 734 mil famílias cadastradas no CAD único. O que é o CAD único? O CAD único é a porta de entrada para os programas sociais do governo federal. É ali no CAD único que eu vou ter toda a relação das pessoas de baixa renda. E ali no CAD único eu vou poder me inscrever nos programas sociais. Às vezes não é um programa, eu tenho lá mais de 20 programas. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas foram lá atrás, e aí um palpite meu em relação a essa grande defasagem, muitas pessoas foram lá atrás se inscrever, né, na sua situação financeira melhor, antes, né, dessa crise que estamos, e aí ela poderia, né, não se enquadrar em algum benefício daquele. Vamos supor, os benefícios de repasse financeiro do governo federal, eles exigem uma renda menor por pessoa das famílias. E, com certeza, às vezes a pessoa ainda é baixa renda, mas ainda tem uma renda melhor do que quem viva na extrema pobreza. Então, ele imagina, porque ele não pode receber um determinado benefício, ele não estaria inserido em outros programas. E ele se afasta do CAD único. Ele se exclui, né?
ele se exclui. E talvez seja essa a razão de termos hoje 400 mil famílias efetivamente fora do cadastro único. Entendeu? Então, é muita gente, é muita gente. O que é o cadastro único? Nós falamos que ele é essa porta de entrada para os programas sociais que já estão aí desde 2003. A tarifa social de energia elétrica não é um programa novo. Uma novidade, não é? Não é uma novidade. E onde é que se inscreve? Na rede de assistência social dos seus municípios. Então, os CRAs, em todo município tem o CRAs, então os CRAs é que são responsáveis pelo cadastramento e pela manutenção desses cadastros, pelas atualizações que serão inseridas nesse cadastro. É importante destacar, como a senhora falou, que antes da pandemia, a família ou a pessoa não tenha se enquadrado, né, no perfil de quem tem direito a essa tarifa social da energia elétrica, mas no período agora pós-pandemia, né, que perdeu o emprego, que diminuiu a sua renda, tenha essa condição. E é importante que as pessoas não se excluam, que elas façam essa pesquisa junto à Defensoria, né, para ver se tem essa condição. Perfeito. Qualquer dúvida, sempre, ela deve procurar a Defensoria. A Defensoria ela não vai inscrever no cadastro único, mas ela é o órgão constitucional para dar essa ampla assistência jurídica às pessoas que dela necessitam. Então, qualquer dúvida, se caminhe à sede da Defensoria na sua cidade. O que a gente percebe é que as famílias, além dessa renda diminuída, muitas famílias foram lá atrás, às vezes, para buscar um benefício de um repasse financeiro, que o requisito objetivo é bem menor do salário. E às vezes ela tem, vamos supor, um mecânico, uma pessoa, uma secretária, né, que trabalha numa residência, que ela ganha um salário mínimo e meio, até 2 salários, e ela tem lá o seu esposo que está desempregado, a sua família, né, os seus 2 filhos, 3 filhos. Quando ela vai dividir um salário ou 2 salários por 3 filhos, mais o marido ou a mãe, ela vai contar ali, ela vai ter menos que um salário. E vamos supor que ela foi muito antes para receber o programa de repasses do governo federal, que seria o Bolsa Família. Aí, quando ela foi antes e não tinha direito àquele repasse. Então, ela imagina que não tem mais nenhum programa para ela de assistência social. No entanto, ela estaria, nesse exemplo que eu dei, ela teria o direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica. Pois bem. Doutora Norma Sueli, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. É só um minutinho para a gente estar de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a defensora pública Norma Sueli Negrão, ela que responde pelo setor de defesa do consumidor da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Doutora Norma Sueli, é importante a gente informar aqui, né, que a Defensoria Pública ela está aberta e tem uma estrutura que garante o atendimento às pessoas que procuram a solução dos seus problemas em todo o estado de Alagoas, não é? Qual é a estrutura? E eu pediria
ao nosso diretor de TV que colocasse aqui na base do nosso vídeo os contatos, não é, que nós temos da Defensoria Pública para que o consumidor, para que o alagoano que necessite de alguma informação já tenha aqui facilmente a forma de se comunicar com a Defensoria. Então, o que dizer dessa estrutura, né, da Defensoria Pública atualmente? Nós somos relativamente uma instituição nova, mais nova em idade, né, em tempo de funcionamento, mas nós já estamos aí no Estado com grandes avanços, com um grande trabalho, a população toda reconhece o intenso trabalho que é feito dentro da Defensoria, que a gente tem buscado desde 2003, o nosso exercício diário, lutar pela dignidade, pelo tratamento digno à população de Alagoas. Então, esse tem sido incansavelmente o nosso trabalho desde 2003. Hoje, as cidades têm seus defensores públicos, o Estado todo está coberto pela Defensoria Pública, e recebemos, porque essa é a nossa missão constitucional, nós somos vocacionados para isso, para receber, para assistir, não somente aquela pessoa carente, aquela pessoa hipossuficiente que está numa situação de hipossuficiência financeira, mas a gente sabe que não é essa hoje a melhor constitucionalmente falando, dentro do sistema da Constituição, nós estamos também para receber e ajudar e dar a assistência jurídica necessária também às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu tenho o requisito da hipossuficiência financeira, que foi a grande comunidade que nós trabalhamos, mas também, né, as pessoas em situação extrema de vulnerabilidade. Então, esse é o amparo e o compromisso diário da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que é uma instituição una, ela está em todo o território do Estado de Alagoas, é uma instituição só, é um bloco só de pessoas trabalhando pela dignidade, isso aí em todas as áreas da população carente do Estado de Alagoas. E se a população que precisa da Defensoria, nós temos aqui, não é, o endereço do site www.defensoria.al.gov.br. Temos também o call center, que é 129-129, e ainda os telefones que acabamos de mostrar. Eu pergunto sobre um programa intitulado Vem Conciliar faz bem. Sempre é bom conciliar, é sempre melhor conciliar que judicializar, não é, doutora? Perfeito, perfeito. A Defensoria tem esse programa, foi formalizado no ano passado, no entanto, sempre. Esse é o trabalho do defensor. Muitas vezes, o trabalho do defensor não se resume ao protocolar uma ação e acompanhar uma ação. Muito pelo contrário. Muito antes disso, isso em todas as relações, a gente busca conciliar. Ou seja, as duas partes chegaram ao meio termo e elas resolverem os seus problemas. Quando isso acontece, a gente percebe o maior protagonismo da própria pessoa que está com o seu direito, o que ela entende violado. Então, enquanto ela senta numa mesa para negociar, ela tem a autonomia de fazer ali de acordo com como ela vai se sentir satisfeita. Então, é um resultado que as duas partes saem com o seu problema resolvido e o mais próximo dessa satisfação. É expressivo, doutor? É expressivo o número de conciliações na Defensoria? Sempre foi muito expressivo, tanto em todos os ambientes, tanto na área familiar, como, por exemplo, na minha área, que é a área de defesa do consumidor. Eu sempre, sendo possível, às vezes o tempo não permite, se eu estou trabalhando com uma vida, ela está já internada para uma cirurgia, o máximo que eu posso fazer é um telefonema para o plano de saúde. Fora isso, eu não tenho mais como mandar uma carta, mandar um ofício, mandar um e-mail, às vezes o tempo não permite. A vida da pessoa está ali, ela precisa com mais rapidez, mais célere. Mas sempre que o tempo permitir, a gente contacta os órgãos fornecedores para que
possamos juntos resolver, né, trazer uma solução para aquele direito que foi violado. O Expresso da Cidadania, nesse contexto do atendimento, como é utilizado? O Expresso da Cidadania ele tem uma coordenação própria, ele busca justamente levar o que eu chamo de cidadania, né? Porque é um balcão de atendimento, de cuidados, de zelo da defensoria, dos defensores Móvel, né? públicos, exatamente, móvel. Ele vai buscar aquelas pessoas que estão fora dos grandes centros, aquelas pessoas que não têm tempo, por um fato ou por outro, não se moveram até o centro, né, o centro urbano para fazer alguma coisa, tirar algum documento, fazer a sua reclamação. O Expresso da Cidadania é um gabinete móvel, é o defensor que vai até onde a população mais longínqua do nosso estado estiver. Bem, o atendimento presencial já está de volta à Defensoria e o que representou esses 2 anos, que representaram, na verdade, esses 2 anos de pandemia dentro do trabalho desenvolvido. A forma virtual predominou, deu certo? Olha, quando nós saímos, tudo era novo, né? Naquele março de 2020, tudo era novidade, tudo era novo, tudo era insegurança, tudo era medo. Mas a defensoria, o trabalho árduo de todos os defensores fez com que nós não deixássemos a população de Alagoas sem a segurança de ter a sua assistência jurídica preservada. Então, de imediato, nós disponibilizamos todos os contatos possíveis, todos. Uma série, isso foi para todas as comarcas do estado de Alagoas, com todos os contatos diretos com os defensores, com a população tendo todo o contato direto com uma rede que foi criada para atender, né, de auxiliares para atender. Nós, através das redes sociais, para as urgências, para os casos de urgência e casos de saúde, e eu, pessoalmente, nós criamos um canal 24 horas, um canal móvel, um canal de telefone móvel. Então, a gente abriu todos os contatos, inclusive privilegiando que as pessoas ficassem em sua casa, ficassem em segurança, e não traria esse contato virtual, privilegiamos não trazer nenhum prejuízo para a população. E os nossos dados estão aí, já foram divulgados, praticamente duplicamos, triplicamos os nossos atendimentos, facilitamos o que a tecnologia foi possível. Para você ter uma ideia, eu vou dar o exemplo do meu trabalho. Durante o ano de 2020, que foi aquele momento mais difícil da pandemia, eu atendia famílias dentro da UTI, era pai internado, a filha mandando para mim a documentação, e eu dando entrada e conseguindo o procedimento, que aquele pai que estava ali, ela não precisou sair da antessala da UTI. Eu tive um casal de idosos aqui em Maceió, aqui na nossa cidade, que ele era idoso acamado, ela idosa com Covid. Ela só precisou de um telefone conversando comigo e mandando a documentação. E os meus colegas têm N exemplos de pessoas que tiveram suas situações urgentes, graves, risco de vida solucionados dentro do ambiente seguro da sua casa. Então, a defensoria, o trabalho exausto, o trabalho que leva dignidade, o trabalho que dá assistência jurídica, em nenhum momento ele foi prejudicado. E a nossa sede, ainda assim, ela ficava sempre com as pessoas de plantão, né, até os seguranças, porque se acaso chegasse alguém lá na urgência urgentíssima de precisar um atendimento, teria ali o contato direto com o defensor. Então, a gente, além desse contato todo virtual, amplo acesso, a gente ainda disponibilizava esses
pronto atendimentos, né, no caso, na própria instituição, a central, que nunca deixou de ter uma pessoa para atender. Doutora, digamos assim, o aumento da demanda representa o reconhecimento da população, a eficácia e eficiência da Defensoria Pública digamos, na busca de solução dos problemas da população? Eu acredito que sim, né? Com o avanço do tempo, as pessoas tendo consciência mais dos seus direitos, as pessoas tendo seus problemas resolvidos, elas vão voltando. Até porque a defensoria, ela é escudo, eu digo sempre, ela é um escudo e ela é um instrumento de cidadania. Ela é um instrumento de cidadania que o Estado, a Constituição, delega à população. Então, a população ela vai percebendo esse instrumento e vai, né, com o tempo, ela vai se utilizando mais. E a gente agradece o reconhecimento e com os reforços, né, de atender cada dia mais e a busca sempre do melhor. Uma informação recente, né, nível nacional, e aí a gente traz para Alagoas, sobre o recebimento, né, o Banco Central do Brasil falou de disponibilizar, né, para as pessoas algum numerário em relação aos cuidados que as pessoas devem ter na hora de buscar esse dinheiro no Banco do Brasil. Como fazer? Isso, o Banco Central do Brasil, ele no começo do mês de fevereiro, acho que foi isso, final de janeiro, ele disponibilizou a informação que estaria com um grande volume de dinheiro das pessoas de contas paradas. Em contas antigas, paradas, né? Depositado em contas paradas, sem movimento, que ali era resto de consórcio, era resto de alguma aplicação que a pessoa tinha, alguma taxa de devolução do banco, ou seja, alguma taxa que o banco cobrou na sua conta que não deveria ter cobrado, e aí enfim, a notícia foi essa. A nossa maior. E também, mas só teve essa notícia e teve um lapso de tempo, né? Teve um espaço de tempo que as pessoas não sabiam qual era essa informação. A única informação foi essa. Ela só lançou essa informação, ela não, o Banco Central do Brasil lançou essa informação e disse que em momento posterior iria identificar as contas, quem é a pessoa e o valor a receber. O que aconteceu? A nossa maior preocupação, e daí vem, como eu te falei, essa vocação da instituição de se antecipar e perceber que a sua população pode estar em perigo, então nós nos antecipamos e fomos informar a população. Cuidado com os golpes, os possíveis golpes. Eu mesma falei muito em entrevista nesse sentido, para que as pessoas tivessem cuidado, que o Banco Central não ia ligar para a casa de ninguém, o banco da sua conta, né, que vamos supor que a sua conta que estivesse esquecida, ela não ia ligar para a sua casa, não ia pedir informação sua, não ia pedir dados. Por que isso? Porque a gente sabe que os golpes estão cada vez maiores. As pessoas, por uma certa inocência, por não conhecer a dinâmica da relação de consumo, por não conhecer os pormenores das relações bancárias, acabam cada vez mais se entregando às pessoas que estão aí nas ruas praticando os golpes, e golpes grandes, e golpes que vão causar muito dano às pessoas, nas suas vidas financeiras, inclusive idosos. Então, a nossa maior preocupação naquele momento era com os idosos também, para que eles não saíssem assinando nada, porque o objetivo, qual era a maior preocupação? Era não se assinar alguma procuração, porque o golpista ia dizer, olha, tem aqui X valores na sua conta. Se identificaria como banco, né, possível servidor do banco. Exatamente, as pessoas iam assinar a procuração, essa pessoa ia fazer uma devassa na vida financeira dessa pessoa, né, que caiu no golpe, com empréstimo, com repasse de... Já tivemos casos de pessoas com acesso
a dados pessoais, né? O golpista da pessoa Do correntista, vítima, no caso. da vítima, ela simplesmente mudar o local do banco onde a pessoa recebe a aposentadoria, saca aquele valor, porque hoje com o Pix fica muito mais fácil fazer esse tipo de transação, ela faz empréstimo, enfim, é um dano imensurável para a vida financeira daquela pessoa e daquela família, né? Pois é. Doutora Norma Sueli, nós vamos abreviar novamente a nossa entrevista para o nosso segundo e último intervalo. E daqui a pouquinho, em 1 minuto, a gente retoma esse assunto. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a defensora pública Norma Sueli Negrão. Ela que é responsável pelo setor de defesa do consumidor na Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Doutora Norma, falamos no bloco anterior, não é, sobre esse montante, digamos, de depósito de dinheiro nas contas das pessoas, dos correntistas dos bancos e, sobretudo no Banco do Brasil, no Banco Central do Brasil. Em relação a essas situações que não se prendem apenas a este caso específico, as pessoas não recebem telefonemas no seu telefone, celular ou fixo, de alguém que vai tratar da sua conta bancária, checar seu CPF, enfim. Isso serve para toda a relação que o consumidor tenha com os bancos em geral no país? Perfeito. Olha, a relação bancária é uma relação muito delicada. E hoje as pessoas elas têm que ter consciência de proteger o máximo que elas possam dos seus dados pessoais. Por quê? Os golpes, os grandes danos, eles estão acontecendo diariamente. Nós temos pessoas, grupos de estelionatários que estão na rua e causando graves danos na vida financeira de muita gente. Então, a gente tem que ter consciência de que o banco não vai ligar para a gente, não vai mandar nenhum motoboy na casa da gente pegar o cartão de crédito, não vai pedir senha de cartão de crédito. Então tem que ter todo o cuidado. As famílias sempre, se puder, acompanhar o seu idoso na hora que for ao banco, ainda porque a gente tem que preservar a autonomia do idoso, mas se eles não... Fica de longe, não deixe que ninguém se aproxime dele, principalmente se for do banco, tudo bem, mas se não for... Então, eu tenho um idoso que chega no atendimento eletrônico ali do banco. Então, cuidado para que outra pessoa desconhecida não venha pedir informação. Olha, eu vou te ajudar. Não, você não... O idoso ele tem que ter consciência, ele não se deixe levar por uma conversa. Se você tem dúvida, chame o segurança, chame alguém do banco. Olha, eu preciso de uma ajuda aqui. E não uma pessoa desconhecida que vai lá tentar ser bonzinho e, no entanto, ele está ali para pegar os seus dados, pegar a sua senha, trocar o seu cartão do banco. Então, tem que sempre ter esse cuidado. Cuidado com os e-mails que recebe, cuidado com os e-mails, não sair apertando em qualquer lugar, porque ali abaixa
um programa e acaba roubando todos os seus dados. Mensagens Cuidado também com em celular, não é? Perfeito, perfeito. SMS. Hoje, isso, toda essa rede de comunicação. Cuidado com um golpe que está muito na prática, é o golpe chamado golpe do boleto falso. Às vezes, e a gente percebe que muitas vezes essa rede de falsificadores, eles inclusive contam com gente dentro da própria rede bancária. No golpe Então, às vezes, do boleto fácil. Perdão. Isso, do boleto falso. O que é que o consumidor deve checar? Ele tem um boleto que é comum ele pagar e, de repente, chega um boleto com a numeração diferente relativa ao CNPJ daquela empresa. Isso é fundamental verificar? Perfeito. Vamos supor que ele ligue, olha, eu estou com a prestação do carro, eu vou ligar para a financeira mandar o boleto. Não sei, a gente não sabe como a polícia investiga isso, de repente chega no e-mail dessa pessoa, o mesmo e-mail cadastrado, chega um boleto que não é do banco que ele pediu. E aí, quando ele abre o boleto e que ele vai programar ali com os dados, né, do código de barras, quando aparece a antefolha, né, para você pagar, você observa que o beneficiário do pagamento é outro. Não é o banco ao qual ele ia pagar aquele carro. Eu já tive vários casos de pessoas inocentes, de pessoas de boa fé, de pessoas que com sacrifício estão pagando os seus boletos e caíram em golpes desse tipo. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E que vai trazer um desequilíbrio enorme para aquela família. Então, está sempre atento. Quando você for pagar um boleto, porque às vezes a aparência ela é toda igual o outro boleto que você já vinha pagando normal. Mas quando você coloca os dados bancários e na página seguinte, que ele vai abrir para você jogar a sua senha ou no próprio banco, antes de você fazer o pagamento, você diga, olha, quem é o beneficiário? Ali você vai ver que não é o banco ao qual você é o seu credor, não é aquela pessoa que é a sua credora. Então, ali você interrompa imediatamente. E, se possível, denuncie. E, se possível, vá até a delegacia e faça um boletim de ocorrência, porque aquilo ali é um estelionatário querendo se passar pelo banco, pelo seu credor e pegar o seu dinheiro. Doutora, agora vou mudar do assunto radicalmente para duas questões que são dor de cabeça para a população em geral, independentemente da sua condição social ou econômica, não é? Em relação ao aumento das tarifas, tanto de água quanto de energia, em geral. Deve haver muita reclamação, aí eu pergunto, na taxa, na cobrança da água, nós temos a taxa de esgoto que é em cima do consumo. É normal para todo o país ou isso está relacionado a alguns estados através de lei, alguma coisa nesse sentido? Olha, a taxa de esgoto ela é prevista, está prevista em lei no próprio contrato da concessão. Agora, desde que esse valor, e aí o percentual ele vai variar, no nosso aqui ele tem um percentual estabelecido. Agora, essa taxa, e elevado, exatamente. Essa taxa de esgoto, ela tem que ter efetivamente uma razão, um objetivo, que é construir, é isso, para as empresas, as usinas, o local onde vai ser reciclada essa água e voltar esse descarte, né, da água para o meio ambiente. Não é simplesmente cobrar a taxa de esgoto se o serviço de esgoto não está sendo prestado. Então, a população e nós, os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de fiscalização, estamos atentos. A lei a lei prevê, e a legislação e a jurisprudência também, que exista um tempo, até para a empresa se preparar e fazer esse ambiente de reciclagem, de purificar, né, esse material e jogar novamente no meio ambiente. Agora, ela não pode se perpetuar de infinito, ficar aí recebendo o valor do esgoto, da taxa de esgoto, e sem previsão de fazer efetivamente esse serviço, de prestar novamente
essa benfeitoria, porque o descarte da água ela não pode se dar de qualquer forma no meio ambiente, né? O esgoto, digamos assim, já não é mais a água, é o esgoto. Claro. Então, essa taxa não pode existir uma taxa isso na relação de consumo, numa relação administrativa, né, do Estado com o cidadão, que não haja o efetivo serviço, não pode haver essa cobrança. Então, a gente entende que esse serviço ele tem que ser construído para que seja legitimado essa cobrança perante o consumidor, perante o cidadão. Então, os órgãos de fiscalização devem solicitar Estão à empresa atentos. a seu Isso. investimento, se é compatível ou não com o que ela está cobrando da população, né? Exatamente. Doutora. E principalmente, a gente falou do não tratamento do esgoto, né? Do não tratamento que a gente ele não pode estar cobrando se não vai oferecer, ainda que no futuro próximo, porque ele está se aparelhando para isso. Outra coisa, também não pode haver a cobrança de esgoto se nem a água está sendo fornecida. É um contrassenso. É isso, eu não posso receber na minha casa uma fatura, uma cobrança do produto água, se eu não estou recebendo, na minha casa não está sendo oferecido o serviço. Perfeito. Então, eu não posso nem a água e nem o esgoto. Nós temos 3 minutos finais aqui da entrevista. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão da energia elétrica, né? Porque a gente vê aí a cobrança também exorbitante, um acúmulo aí equatorial, nós não temos alternativa, mas como colocar o consumidor nesse contexto? Porque Perfeito. tem um detalhe, perdão, muitas vezes a cobrança não é compatível com o que as pessoas estão consumindo em casa, apesar delas terem eletrodomésticos para utilizar, mas não se usa tudo ao mesmo tempo, né? Tem isso também. Perfeito. Como? Perfeito. Olha, energia elétrica é um produto caro e está cada vez mais caro. A gente vê que as nossas distribuidoras, elas avisam sempre por conta da escassez de chuvas, enfim, isso vai encarecendo o produto que é a energia elétrica. Não obstante, é um dever nosso também nas nossas residências economizar, já que esse serviço é caro. No entanto, o que a gente percebe, e aqui eu falo, porque eu já trabalho com isso desde o ano de 2005 na capital de Alagoas, o que a gente percebe é que muitas vezes, e infelizmente a lei prevê isso, a concessionária ela pode inspecionar todos os medidores das residências, né, das unidades consumidoras. Ora, todos os meses ela está ali fazendo as leituras, todo mês registrando o consumo, porque é a partir do consumo que ela vai gerar no final do mês a fatura para que a pessoa pague por esse produto e por esse serviço de transmissão. O que acontece é que muitas vezes ela deixa passar muito tempo e ela entende que ela vai fiscalizar naquele momento. Quando ela vai fiscalizar, ela percebe que o relógio, o aparelho de medição, ele está com um erro de leitura. Ou fazendo média também, não é? Tem casos que informam que eles não fazem a medição, mas fazem a média de consumo e estabelece isso como algo natural. Esse comportamento eu abomino, porque se ela não vai ler a medição, o relógio, e aí eu chamo a atenção que eu vou parar o que eu estava falando, vou falar isso exatamente que você fez. Essa falta de leitura mensal, e que ela não é nem pela média, ela vai cobrar a tarifa mínima de transmissão para aquela residência, que a lei fala, que é 30 kW para quem recebe a rede monofásica ou 100 kW para quem recebe a rede trifásica. Então, se ela coloca vários meses, a gente tem muito no interior do estado, a concessionária não vai lá fazer a leitura, ela não vai lá. Então, ela cobra mensalmente a taxa mínima para a transmissão. Mas só que o relógio está lá correndo porque o consumo está sendo feito mensalmente. E aí, uma vez, olha, vamos supor que uma família está recebendo mensalmente, vamos colocar o período de um ano, os 12 meses, a fatura de 100 kWh, que é a tarifa mínima para quem usa a rede trifásica, ela está recebendo um valor
de 100 kW, no período de um ano, porque a concessionária não foi fazer a leitura. Ao final de um ano, os seus prepostos, os seus funcionários vão lá e fazem uma leitura. Ora, o consumo estava sendo feito, então a última leitura, vamos supor, foi de janeiro de 2021. Agora, em fevereiro de 2022, eu vou ter 13 meses de leitura acumuladas. Só que ela agirá com uma conduta abusiva se ela não fizer o desconto dos quilowatts que ela já cobrou mensalmente durante esse período. Perfeito. Ela não pode pegar aquele consumo acumulado e fazer uma fatura em cima daquilo. Ela tem que diminuir a taxa de consumo que ela já cobrou e a pessoa vem mantendo em dia esses 13 meses, que foi o nosso exemplo. Nosso tempo está estourado. Só para a senhora fechar aquela questão da cobrança indevida no mês, normalmente. Como deve proceder o cidadão? Eu peço que as pessoas, se possível, mensalmente, ela anote o seu próprio relógio, ela seja a sua própria fiscalização. Até para não gerar nenhum desencontro com as informações da concessionária. Desvio nenhum. Olhe sempre, se você for para uma casa nova, você mudar para uma casa, olhe para ver se o seu relógio está funcionando normalmente. E assim, se houver uma inspeção na sua residência, você busque, ele vai poder fazer a inspeção, ver o que você está usando. Agora, o que a gente percebe é que muitas das inspeções, elas são feitas por uma estimativa de energia elétrica que ela não é real. Ela não é real. Então, é por isso que é preciso que as pessoas façam, guardem as suas contas de energias quitadas, para que a gente, quando vier essa inspeção, se por acaso você sofrer essa inspeção, a gente poder reclamar. E você fiscalizar mensalmente o seu relógio, o seu registro de energia. Doutora Norma Sueli, teríamos aqui 3 programas para falar sobre as questões relacionadas à defesa do consumidor, mas infelizmente estamos estourados no nosso tempo. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação e até, claro, uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, sempre. Estamos à disposição. Obrigada e até. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.